A paz do Senhor Jesus, a todos vocês que têm esse privilégio de estarmos juntos nesse dia 10 de dezembro de 2023, junto com a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem estado conosco. Aleluias. Vamos iniciar o nosso culto ao nosso Deus na nossa oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este privilégio que tem nos concedido de estarmos compartilhando a tua santa palavra, juntamente com esses teus filhos que têm perseverado em estar conosco, aqueles que nos veem através da internet. Somos gratos a cada um deles, a cada um de vocês, a cada irmão, a cada irmã. Que o Senhor esteja abençoando cada lar e cada família. Teu Espírito Santo fale no nosso coração através desta palavra maravilhosa que o Senhor tem para conosco, através deste culto de Santa Ceia do Senhor, em que podemos nos lembrar do sacrifício, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, que vem nos buscar. No nome de Cristo Jesus, aceita o nosso pedido, a nossa intercessão, ao pedido e à petição de cada um desses. Ó Senhor, buscam a tua face, reconhecendo que carecemos inteiramente da tua presença. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós te bendizemos e te agradecemos, ó Pai. Amém. Encosta um assim no outro. Então, temos esse privilégio de ter, então, nesta noite fria de domingo, aqui para nós é frio, e temos como tema, para que ser fiel? Ou seja, por que nós devemos ser fiéis? E temos como nosso texto, aqueles irmãos que têm a sua Bíblia, que podem abrir a sua Bíblia, abra no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 1. O texto diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Então, a carta de Paulo aos moradores de Éfeso, uma ilha grega. Então, Paulo se identifica como apóstolo de Cristo, de Cristo Jesus, mas pela vontade de Deus, endereçada aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Amém? Podemos, talvez, aprender alguns pontos importantes deste versículo, primeiro versículo do capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Vamos louvar ao nosso Deus com 2 hinos da nossa harpa cristã, porque o Senhor é digno de toda honra, todo louvor, toda glória, e o nosso simples e sempre humilde louvor seja agradável ao nosso Deus. O primeiro tem por título, o hino de número 8, tem por título Cristo, o fiel amigo. Por isso que está relacionado ao nosso tema. Então, por que devemos ser fiéis? Ou por que eu devo ser fiéis? Ou para que eu tenho que ser fiel? São várias variantes de um mesmo tema. Então, vamos louvar ao Senhor. 1, 2, 3. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só. Pois Ele é meu seguro guia, Ele só, não há amigo mais nobre e digno
Não, não há, não, não há, nem mais humilde e mais benigno. Não, não há, não, não há. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só ao pecador perdoará nela. Ele só, e pelo seu santo sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se ha comprazido, nele só, mas sua glória me ha repartido, dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, sim, Ele só. Amém. Amém. Então podíamos também louvar nas lutas de todo dia, de cada dia, de todos os dias. Cristo nunca me deixa só. Cristo nunca te deixa só. Cristo nunca nos deixa só. Pois Ele é sempre e sempre o nosso seguro guia. Amém. Em nome de Jesus, somos gratos por estas palavras deste hino. Segundo hino, um hino que está relacionado à Santa Ceia do Senhor, o de número 39, que tem por título Alvo Mais que a Neve. Um dos hinos mais conhecidos da nossa harpa cristã, assim como o 15 e o 200, mas vamos aqui louvar ao Senhor com alegria. 1, 2, 3. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendita seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou,
Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Glória a Jesus. Podemos ter, então, esta certeza confirmada no nosso coração. O sangue de Jesus nos limpa, nos purifica de tal forma que vamos estar mais alvos que a neve. Então, nosso pecado que nos mancha, que nos deixa de uma forma em que não podemos nos aproximar do nosso Deus, mas sendo purificados pelo sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, podemos nos aproximar do nosso Deus na confiança de que Ele nos ouve e nos atende. E esta é a nossa confiança que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Gostaria de, juntamente com os irmãos, que orassem em favor, então, dos nossos irmãos que não podem estar conosco neste momento, devido a algumas atividades de fim de ano, ao Júlio Kaoru Emura, sua esposa Simone, ali de Nihama, juntamente com seus filhinhos, o Noah e a Sofia, e aos irmãos da igreja que ali estão, do pastor Curso, que os irmãos possam orar em favor daquele trabalho, que o Senhor faça prosperar o trabalho das mãos de cada um daqueles irmãos. E somos gratos ao nosso Deus. Também em favor do irmão Anderson e da irmã Keiko, os familiares do nosso irmão Anderson, da nossa irmã Keiko, que o Senhor possa estar abençoando todos os passos e os caminhos deste casal, que tem sido bênçãos na vida de muitos, e somos testemunhas do amor e da fidelidade deles para com todos, no nome de Cristo Jesus. Assim como o nosso irmão Melvin Santana, a sua esposa Renata, a sua filhinha Débora, que o Senhor também esteja ali abençoando este casal que não podem estar conosco, não somente neste domingo, mas nos próximos 2, 3 domingos, talvez, não sei dizer, mas o Senhor esteja com cada um. Nós pedimos a
a mão forte do Senhor abençoando a cada um dos familiares deste casal também que tem estado conosco e que tem nos auxiliado nesse trabalho, e somos gratos a Deus por este casal. Em favor da nossa saúde e do nosso trabalho, que o Senhor esteja abençoando, e somos gratos ao Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele já tem feito em favor da obra do Senhor para conosco, que Ele nos colocou para podermos, então, proclamar a palavra do nosso Deus. Queremos ouvir, neste momento, então, ah, o pedido de oração dos nossos irmãos Nishimura e a irmã Maria. Por gentileza, Nishimura Kyodai, onegai shimasu. Moshi? はい。もしもし。はいもしもし。お祈りの、あれは、なんだっけ。Pensei que ia, não, 親戚は、そうだね。早く、本当は、遅い。大阪の姉さんのところの、肺がんのあれで取ったんだけども、調子は悪くないみたいだけれども、再発しないように、いろいろお願いします。以上です。De Osaka, foi diagnosticado câncer de pulmão, mas fez tratamento e está estável. Graças a Deus. あとは、以上です。はい。あとは、mesma oração também pelos familiares, pelos nossos familiares, né? Se tiver alguém afastado na nossa família, né? Que volte sempre. Ai, que o Senhor tenha misericórdia dos nossos familiares dele também. muito grato, então. Aí. Irmã Luzinete, pode fazer o vosso pedido. Pai, Senhor, aleluia, Jesus. Ela sempre passa todo ano, né, na mastóloga, e Deus abençoa poderosamente, preparou tudo, podemos estar com ela ali no retorno, nessa consulta de final de ano, e também pelo meu pai, que fez o procedimento ali nos olhos, graças a Deus, tudo certo, tá vingando os colírios, e Deus abençoe também porque eu trouxe os meus pais, né, nós trouxemos meus pais para esse final de ano, que daí fica mais tranquilo, então, louvado seja o nome santo do Senhor. Agradecer a Deus pela vida de vocês também, que são bênçãos em nossa vida. Aleluia. E nós só Aleluia. temos que agradecer o que o Senhor nosso Deus fez por nós. Então, esse fica aqui o meu pedido de oração e agradecimento. Muito obrigada, que Deus abençoe. Amém. Então, lembre-se deste casal, da irmã Luzinete e o irmão Alexandre, que tem abençoado muitos. E tem nos abençoado e contribuído e colaborado conosco, e nós também somos gratos a Deus por eles. No nome de Cristo Jesus, nós agradecemos. Irmã Mieco, por gentileza, mais Bom algo? dia, boa noite, a paz do Senhor. Amém. Eu agradeço imensamente pelos irmãos, né, que estão participando, os ausentes, cada um sabe, né, e
Orar também pelos meus familiares e familiares do Roberto que ainda não aceitaram Jesus, né? Ou se aceitaram, estão afastados, né? E agradeço imensamente pelo concerto de ontem, que foi oboe, um instrumento musical chamado oboe De e piano. cordas. Foi um concerto com mais ou menos 80 pessoas na igreja, parece que é um pouco, mas para o Japão é muito. E mais ou menos vieram 30 pessoas novas pela primeira vez. Aleluia. Foi assim um sucesso, todo mundo alegre, né? Porque normalmente aparece um se aparecer, muitas vezes não aparece ninguém. E ontem apareceu 30 pessoas, então estão muito assim alegres, muito felizes pelo evento que teve, né? Para que essas pessoas continuem, né? Vindo ao culto, assistindo, assim, assistindo as lives, né? E assim, agradecidos estamos. Amém, Jesus. Então, lembre-se dos nossos irmãos que têm também nos incentivado, vendo, assistindo e presenciado esses vídeos. O Senhor esteja abençoando a cada um. Vamos orar para que o Senhor possa, então, abençoar a cada um desses, estendendo as bênçãos àqueles que ainda não conhecem ao Senhor e que venham a conhecer a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, não apenas de ouvir falar, mas de ter comunhão, ter intimidade com o Senhor, e ter relacionamento com o Senhor. E assim conhecerem mais a palavra do Senhor e crescer na fé e no entendimento. Ó Senhor Deus, justo, santo e bom, te agradecemos por estes poucos minutos que tem nos concedido de estarmos juntos. A nossa alegria, o Senhor sabe e conhece. As dificuldades vieram, mas o Senhor nos concedeu que pudéssemos superar todas, segundo a presença do Teu Espírito Santo, nos alegrando, e que seremos sempre gratos a Ti, ó Deus e Pai, por todos esses irmãos que estão conosco, aqueles nomes aqui mencionados que não estão conosco. O Senhor continue a proteger, a guardar, a livrar, a guiar os passos de cada um deles, aonde eles estiverem. Acampa os teus anjos ao redor para que tudo venha a ocorrer segundo a tua justa, santa, boa e agradável vontade na vida de cada um de nós. Restaura a saúde plena daquele que necessita. Renove e restabelece, Senhor meu Deus, um espírito novo. Ó Jesus amado, continua a estar conosco, falando através da tua palavra, como sempre tem feito. Continua abençoando por misericórdia a nossa irmã Luzinete, ao seu esposo, irmão Alexandre, assim como os familiares que estão em São Paulo, os familiares do nosso irmão que estão no Rio Grande do Sul. Ó justo e santo, bom e benigno e bondoso Salvador, Deus sublime e santo, que sabe o que cada um de nós necessita, e o Senhor tem sempre o melhor para cada um de nós. Vamos continuar confiando nesta presença maravilhosa e vamos continuar buscando a tua face, ó Deus justo, santo e bom. Não merecemos, mas o Senhor tem nos abençoado. Continua conosco mais uma vez. Nós te pedimos, fortalece os nossos ânimos, aqueles que estão cansados, com idade avançada. O Senhor pode dar a alegria de estarem glorificando o teu santo nome em todos os momentos. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, especialmente pelos familiares do nosso irmão Cazu, que tem estado conosco, aquela sua irmã que passa por esta dificuldade de estar enfermo, e o Senhor com certeza sabe e conhece onde está a solução deste problema. O Senhor pode restaurar e restabelecer a saúde daquela mulher, aonde ela estiver, ó Deus Santo. Visita ela ali naquele local, se num leito de hospital, se no lar, juntamente com os familiares,
que ela possa sentir a alegria do teu Espírito Santo Isso. renovando, restaurando, restabelecendo. E que o teu filho, tua filha, possa levar a tua palavra de salvação acima de Isso. todas as coisas, para que ela tenha certeza da vida eterna. E no nome de Cristo Jesus, e é somente nesse nome que nós poderemos obter esta salvação. É. Fala conosco ainda mais, Senhor e meu Pai. Nós te pedimos a tua presença continuamente, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito grato, meus irmãos amados. Aqueles que nos veem, que nos assistem, com certeza tem sempre um pedido de oração. Dirijam ao nosso Deus os vossos pedidos de oração, porque Ele sabe e conhece. E se tivermos fé e permanecermos fiéis, perseverando, aguardando a vinda do Senhor e também a providência para cada uma das nossas necessidades. Continuaremos confiando e esperando com paciência e alegria. O nosso texto, que a princípio assim parece bem simples, mas com certeza tem sempre algumas preciosas informações a cada um de nós. Muitas vezes nós pensamos que esse versículo, como alguns outros, não tem muita informação e muitos pregadores usam esse versículo acompanhado de outros versículos. Mas nós podemos aqui aprender que Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não apóstolo porque ele escolheu, não apóstolo porque ele foi como os demais, Pedro, Tiago e João, juntamente com Jesus Cristo. Então, não apóstolo com... A palavra está aqui recomendada a Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Não apóstolo com Jesus Cristo. Não apóstolo por Jesus Cristo, mas apóstolo de Jesus Cristo. E por que isso? Porque somos dependentes dele. Nós devemos ser dirigidos por ele. E nós somos servos dele, pois ele nos comprou por alto preço. E nós devemos, como Paulo disse, nós devemos estar sempre obedientes àquele que nos resgatou, como servos obedientes. Agora, então, não é Paulo, como eu disse, não é apóstolo para Jesus Cristo, nem apóstolo por Jesus Cristo, mas sim apóstolo de Jesus Cristo. E ninguém pode ser apóstolo por sua vontade própria ou pela vontade de homens. E nós vemos que isso está claro aqui neste versículo. Apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então, se alguém é apóstolo hoje, é porque ele recebeu, então, essa autoridade do próprio Deus, o que eu não tenho, prefiro não comentar, não? Então, ninguém pode ser apóstolo porque eu quero ser apóstolo ou porque eu vou me identificar como apóstolo. A partir de agora, vou colocar aqui nas redes de informações e vou ser chamado apóstolo, ou pela vontade de homens, organizações, igreja ou coisa semelhante. Então, aqui Paulo não está dizendo isso. Então, ele chama apóstolo de Jesus Cristo. Então, quando ele fala Jesus, Jesus se refere a quem? Jesus se refere à natureza humana do Senhor, que é o ungido de Deus, ou também conhecido como o Filho do Homem.
Então, a mulher dará à luz e chamará o seu filho Jesus. Então, Jesus é o nome do filho é o nome de um homem. Claro que existem outros, até na palavra de Deus tem mais que um Jesus. Mas Jesus é um nome que se refere à natureza humana do Deus vivo, do nosso Deus. E também, como está no Antigo Testamento, o ungido de Deus. Então, Deus o ungiu e Deus pode ungir pessoas. Então, esta é uma capacidade que homens podem adquirir. Tá? E ele também chama a Jesus de Cristo. Então, Jesus Cristo. Ele poderia só usar a palavra Jesus ou só a palavra Cristo, mas ele se utiliza da palavra Jesus para identificar ele como o Filho de Deus, ou o ungido de Deus, ou o enviado de Deus, ou o Senhor prometido. E também Cristo se refere à sua natureza divina, a qual pertence ao Jesus homem. Então, Jesus, que é homem, que viveu como homem, nasceu de mulher como todos nós, então, ele tem a sua natureza divina. Ele sendo homem, ele sendo Deus e sendo homem simultaneamente. Então, ele é o Messias prometido, o Filho de Deus. Então, isso é uma característica de Cristo. Ser filho de Deus, nós não somos filhos de Deus, nós somos filhos adotivos, porque Deus enviou o seu único. Então, o único é um. Eu não sou o enviado do Senhor. Eu não sou o Messias prometido. Eu sou co-herdeiro daquilo que o Filho de Deus nos concede. Então, Messias prometido e Filho de Deus são características de Cristo. Certo? E Jesus são as características humanas, porque ele veio em carne como homem. Ele também fala em ser santo, neste versículo. Então, ser santo não é a mesma coisa de ser fiel. Por isso está escrito santos e fiéis. Então, o que é ser santo? Ser santo é um conceito que chamamos de um conceito horizontal. Então, se você viver uma vida de santidade, quem está ao seu redor, quem tem relacionamento com você, quem conhece você, são as pessoas que nós temos relacionamento, onde quer que cada um de nós vá, essa pessoa vai descobrir que você é santo. Quem vive ao nosso redor, principalmente de 8 a mais horas por dia, diariamente, essas pessoas, aquelas pessoas, não uma pessoa, mas as pessoas, podem dar testemunho da nossa santidade ou não. Ou seja, ele pode ser santo ou pode não ser. Um fiel. Então, sede santos e fiéis. Então, santo é um relacionamento horizontal em que pessoas vão dizer para nós ou para outros da nossa santidade, do nosso processo de santificação. E fiel. Fiel é o testemunho. O testemunho fiel está relacionado à nossa vida com Deus, pois somente Ele sabe e conhece a nossa real fidelidade. Nem eu conheço a fidelidade de ninguém, ninguém conhece a minha fidelidade, mas Deus conhece. Então, por isso que a fidelidade está relacionada à nossa vida com Deus. Por quê? Porque Ele sabe e conhece o nosso coração e sabe se eu estou sendo fiel
ou não, de coração ou só de boca. Então, existe um versículo, 2 Reis, capítulo 4, versículo 9, não há necessidade de abrir, porque eu vou lê-lo, mas 2 Reis, capítulo 4, versículo 9, está falando sobre Eliseu, um versículo bem conhecido. Então, Eliseu passava sempre e parava em uma casa, e a mulher disse a seu marido. Então, capítulo 4, versículo 9 de 2 Reis. Ela disse a seu marido: tenho observado que este que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Então, é uma mulher dando um testemunho de que Eliseu era um santo homem de Deus. Então, não há outra forma para alguém testemunhar se nós somos santos ou não, nós devemos levar uma vida de santidade. Então, aqui está um exemplo. E, então, esse foi a mulher que disse. E no livro de Apocalipse está escrito: o Senhor é que disse. Assim está escrito. Uma das cartas às igrejas, às 7 igrejas. Está escrito assim: sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, mas conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Assim, agora, importante para nós. Mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Para nós, apenas esta frase: mesmo no dias de Antipas, minha fiel testemunha. Então, na Bíblia, na palavra de Deus, pouco se sabe sobre Antipas, mas Antipas foi um sacerdote e depois se converteu e então foi uma testemunha fiel. Então, isto é Jesus Cristo revelando a João, que estava na ilha de Patmos, e falando sobre este nome, Antipas. Então, o Senhor Jesus, tem essa autoridade para dizer: minha fiel testemunha. Nós não temos. Por quê? Porque nós não conhecemos o interior do coração de ninguém para saber se a pessoa é fiel ou não. Mas o Senhor tem este poder e essa autoridade. Ok? Então, esta diferença entre esses dois itens. Então, santidade e fidelidade. Existe a fidelidade do homem, com certeza, não é descartada. Então, ela é fraca, infelizmente. Ela é condicional. Muitas vezes somos fiéis até um determinado ponto. Por quê? Ela é condicional. Ela também é temporária. Então, a fidelidade, nós sabemos que ela muda. Muitos casam e aí, diante da autoridade, ele fala: e casados para sempre, vai obedecer, e vai isso, e vai aquilo, ele sim, 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 sim. Mas depois ele pode mudar, ou ela ou ele. Então é uma fidelidade temporária, que pode se alterar, não obrigatoriamente, mas pode se alterar. E muitas vezes não são cumpridas. Todos nós conhecemos exemplos de pessoas de lar, de família, de irmãos que deixam de cumprir a sua fidelidade em seus compromissos. E, mais gravemente, na sua fidelidade para com Deus. E existe, então, a fidelidade de Deus. Então, a fidelidade de Deus, ela é incondicional. Quer eu seja pior ou quer eu seja mal, porque bom eu não sou. Então, não posso falar quer eu seja bom ou quer eu seja mal. Não, quer eu seja mal ou quer eu seja pior. A sua fidelidade é incondicional, não depende de cada um de nós. Até ateu, ele ama a sua fidelidade para com todos.
ela é duradoura, sim, ela é eterna. Ela é poderosa, sim. Ela não falha e não se altera. Com o passar dos anos, com o passar dos séculos, com o passar do tempo, o Senhor permanece o mesmo, porque ele é imutável, ele não muda. Então, isso permite que a sua fidelidade não falha. A nossa falha porque nós estamos edificados em coisas deste mundo, na nossa fidelidade. Por isso é que ela se altera. E também a fidelidade do Senhor se cumpre sempre e totalmente. Palavra do Senhor é palavra que vai se cumprir. O que fazer, então, para ser achado fiel? Muito simples. Ler a palavra de Deus. Só ler. Meditar na palavra de Deus. O que será que tem de informação neste versículo que diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Aos irmãos que estão em Éfeso, aos fiéis. Quais são as informações? Eu tenho que meditar, tenho que ler e entender cada palavra. Leia palavra por palavra. Obedecer aquilo que está na palavra do Senhor e praticar a palavra de Deus. É uma sequência. Que é ler, meditar, leva ao obedecer e obedecer leva a praticar a palavra de Deus. Porque eu estou obedecendo às regras do Senhor. O que o nosso Senhor e Salvador disse sobre a prática da palavra de Deus? Jesus disse que quem lê a palavra de Deus e não a pratica é como o homem que edificou a sua casa sobre a areia. Não é edificou a sua casa na areia. Edificou a sua casa sobre a areia. E o que Tiago diz? Qual foram as consequências de quem lê a palavra e não pratica? Edificou a sua casa sobre a areia e nós sabemos, tempestade, vento e a casa caiu. E Tiago também diz que não basta ser ouvinte da palavra, é preciso praticar. Então, não devemos nos esquecer. Podemos ler a palavra do Senhor? Sim. Muitas pessoas já leram a Bíblia 17 vezes inteira. Eu não li nenhuma vez inteira. É uma vergonha? Pode ser, mas a pessoa leu 17 vezes, um exemplo só, e pergunta se ela pratica aquilo que ela leu. Fica difícil? Então é melhor se atentar mais ao Novo Testamento e praticar aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse. Porque senão voltamos à casa edificada sobre a areia. Segundo também, além de ler, meditar e praticar a palavra do Senhor, nós devemos ser determinados em todos os nossos relacionamentos, sendo como o profeta Daniel. Por quê? Tem que ser determinado. O que é que ele fez? Versículo conhecido. E Daniel determinou no seu coração. Então, não é um ato realizado com a mente. Ele determinou no seu coração de não se contaminar com o manjar do rei, porque ele viu que tinha algo que não era segundo aquilo que ele tinha aprendido. Então, um ato não realizado com a mente, mas que venha do nosso coração. Aí vem uma fidelidade autêntica. Se entregarmos o nosso coração a Deus, Ele é quem vai tornar-nos fiéis. Amém. Eu, por mim mesmo, não posso me tornar fiel por mim mesmo. Nós não podemos nos tornar fiéis por nós mesmos. Até nisso é dom de Deus. Lembrando que Deus não faz um contrato conosco. Ele sempre faz uma aliança. Pois o contrato, o que nós temos visto e que já vimos muitas vezes, o contrato é feito como?
é baseado na desconfiança. Ah, será que ele vai pagar? Então vamos fazer um contrato aqui para garantir, não é isso? Mas a aliança de Deus é baseada na confiança que Deus tem em nós. Olha a diferença. Então, a aliança de Deus é baseada na confiança que Deus tem em nós. Salmo 78, 8. Salmo 78, versículo 8. E que não fossem como seus pais, geração teimosa e rebelde, geração inconstante, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Então, vai receber alguma coisa, se o espírito, cujo espírito, não é cuja mente. Eu sou fiel a Deus só na mente, mas no espírito, nem tanto. Ou sou fiel a Deus com algumas reservas. Aí já não é do coração. Então, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Uma geração teimosa e rebelde, e a geração inconstante que recebeu depois, temos que ler o Salmo inteiro, com certeza, mas o espírito dessas pessoas não foram, o espírito delas não foi fiel para com Deus. Então, mais uma razão para termos um espírito fiel para com Deus. Temos que ter assim, se eu tenho o meu espírito, se nós temos o nosso espírito fiel para com Deus, o nosso coração, que é o nosso espírito, e o espírito é o nosso coração, temos que ter o nosso coração administrado e dirigido por Deus. Então, um coração mau nos leva à infidelidade para com Deus. Devemos sempre estar atentos a isto. Devemos imitar a Deus em sua fidelidade. Um outro ponto importante, não podemos nos esquecer. Não devemos nos associar, seria o item 4, não devemos nos associar a pessoas infiéis, mas devemos ter comunhão com pessoas que Deus tem colocado em nosso caminho, pois serão bênçãos para nós. Isso somos testemunhas de que o Senhor tem feito e esta palavra é real e verdadeira. Associar-se a pessoas infiéis só nos leva à infidelidade. Se deixarmos ser influenciadas por elas. Então não devemos nos associar a pessoas infiéis. Se possível, mas se não, nós temos e devemos de ter comunhão com pessoas que Deus tem colocado e coloca no nosso caminho. Se foi Ele que colocou, com certeza serão bênçãos para nós. E, por último, cultivar uma vida de fidelidade em todas as áreas da nossa vida. Então, fidelidade em tudo aquilo que fizermos. E pagar o preço se tivermos que sofrer algo por causa da nossa fidelidade. Se não pensarmos, por isso que temos que pensar bem quando fizermos algo para que não venhamos nos arrepender posteriormente de ter que cumprir aquilo que prometemos e se mantermos-nos fiéis a Deus. Aí, para que serve então esta nossa fidelidade? Por que devemos ser fiéis? Somente sendo fiéis no nosso coração, e o Senhor é aquele que sabe, estaremos prontos para receber as bênçãos espirituais, não as bênçãos físicas. Jesus Cristo morreu para tornar os homens ricos espiritualmente e não fisicamente. Jesus Cristo morreu para nos dar a salvação, que é eterna, ou seja, ricos espiritualmente. Não significa que você não vai ser abençoado fisicamente. Não é isso que eu estou dizendo. Jesus Cristo morreu para, acima de tudo, para nos tornarmos homens ricos espiritualmente. As bênçãos espirituais são encontradas somente em Cristo e não no mundo. Não existem bênçãos no mundo, espirituais no mundo. Ou na igreja ou no pastor. As bênçãos não vêm da igreja. As bênçãos espirituais são encontradas
através de Cristo, e Cristo pode utilizar-se da igreja, do pastor, do irmão ou da irmã. Isso sim, mas devemos reconhecer, como temos muitos exemplos de que o Senhor tem usado pessoas para abençoar outras. Fora de Cristo não há bênçãos. Somente fora de Cristo existe somente bens físicos que perecem e que não poderemos levar para o céu. Amém? Então, bens físicos podemos obter? Sim, trabalhe bastante, usufrua do seu trabalho das suas mãos, como está na palavra, mas esses bens físicos com certeza vão perecer e nós não podemos levar para o céu, porque lá não vamos precisar deles, ainda que pudesse levá-los. Então, lembre-se que Cristo Jesus é a razão de tudo e de todas as coisas. E tudo aquilo que pudermos ser um dia, ou viermos a ser um dia, por causa da nossa fidelidade a Deus, está relacionado com a nossa intimidade com o nosso Deus, a nossa obediência a Deus. Tudo vem dele. Vamos à Santa Ceia do Senhor. Temos aqui 7 minutos e mais um pouquinho. O nosso texto de 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, vou ler o texto e iniciarmos a nossa Santa Ceia do Senhor. O texto de primeira carta, a carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. É graça, é favor imerecido, é dado. Fazei isto em memória de mim. Partir o pão, vamos partir o pão em memória de Cristo Jesus. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Uma nova aliança, porque a primeira foi com Moisés, e não serviu e jamais servirá para levar alguém à salvação. Mas esta nova aliança é eterna e é no sangue de Cristo Jesus, e é suficiente. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice do Senhor, e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor, até que ele venha. Promessa que há de se cumprir. Aguardamos a vinda do Senhor. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor, de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não fale para mim, nem fale para ninguém. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E, depois de examinar-se, desta forma, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Amém? Então, Santa Ceia do Senhor é algo de grande alegria, mas com os devidos cuidados. Vamos louvar ao Senhor com uma estrofe só do nosso hino Vencear, 301. Primeira estrofe somente, sem o coro. 1, 2, 3. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Amém? Então, vem cear, o mestre chama, vem cear, vem cear. Tomamos um pedacinho de pão, hoje veio em dose dupla. Aleluia. E participamos reconhecendo que Cristo Jesus foi crucificado naquela rude cruz, um santo morrendo
sendo crucificado e de forma tão cruel e dolorosa padecendo em nosso lugar. Este, para nós, representa o corpo de Cristo Jesus. E anunciamos que Cristo vai voltar. E até que ele venha, estejamos preparados, sendo fiéis, humildes e obedientes a esta palavra maravilhosa. No nome de Cristo Jesus. Pai, te pedimos, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Estamos aqui diante de ti, participando com alegria, na certeza de que o Senhor é aquele que nos confirma no nosso coração que somos salvos por Cristo Jesus e temos este privilégio de participar nesta noite do corpo em memória de Cristo Jesus, do corpo de Cristo Jesus crucificado naquela cruz. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Ó Jesus amado, te agradecemos, Senhor, e te pedimos esta privilégio, esta misericórdia, vem de tuas mãos por este privilégio que temos de participar nesta noite, no nome de Cristo Jesus. Abençoa cada um desses, ó Senhor. Dai sabedoria, dai entendimento, para que possam compreender se são dignos ou não de compartilhar esta palavra. Não conheço, não sei aqueles que estão pela internet. E é o teu Espírito Santo que fala em cada coração. No nome do Senhor Jesus. E semelhante, segunda estrofe. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Aleluias. Pois cantamos com a estrofe junto. Ó Altíssimo Deus, o teu Filho Jesus Cristo entregou-se a si mesmo voluntariamente, sendo santo. Ó Deus, não proclamando nenhuma palavra de condenação, antes buscando a tua face, ó Deus, para perdoar aqueles que o tinham feito tão mal a ele e o crucificaram, ó Senhor. E chegamos até aqui, foi por causa do sacrifício de Cristo Jesus em nosso lugar, em nosso favor. Graça maravilhosa que alcançou um pecador como eu. A cada um de nós, reconhecemos que dependemos inteiramente do teu sangue puro carmesim, Senhor Jesus. No nome de Cristo Jesus, Pai amado. Lava, purifica e transforma a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para a honra, louvor e glória do teu nome santo. Amém. Participamos juntos, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Cantamos os 3, irmã, para encerrar. Quem? 301. 1, 2, 3. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Ó Altíssimo Deus, te agradecemos com o nosso coração, com o nosso entendimento, por todos esses teus filhos que nos veem, que têm estado conosco presencial, aqueles que não puderam estar visitando cada lar, cada família, no nome de Cristo Jesus, concedendo, Pai, por tua misericórdia e o teu favor, que possamos estar reunidos no próximo domingo, para estarmos mais uma vez, com certeza alegres por ouvir e compartilhar a tua palavra santa. Guarda, protege
livra, concede vida e vida em abundância. Mais uma semana é o que nós te agradecemos e te pedimos, no santo e precioso nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós, desde agora e para sempre. Nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Deus vos abençoe e guarde, no precioso santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, a fiel testemunha. Amém.